Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui falar sobre ciclo circadiano e sobre higiene do sono, tá? Que tem tudo a ver uma coisa com a outra, tá bom? Lá no meu Instagram, eu escrevi um pouquinho sobre higiene do sono, tá? Só que eu queria falar mais sobre o que envolve essas nossas 24 horas, tá? Em questão de hormônios, em questão de um sono reparador, tá? Das nossas atividades físicas, mentais. Isso que faz com que seja, né, o nosso ciclo circadiano, nessas 24 horas que temos, né, de duração no nosso dia, né, contando desde o horário que a gente acorda até o horário que permanecemos dormindo ao acordar no dia seguinte, tá? Então, como isso pode ser feito de maneira mais eficiente, né, com relação aos nossos comportamentos, com aquilo que fazemos e com aquilo também que ingerimos, tá? Então tem tudo a ver também com a parte nutricional. A gente fala que é tão importante o dormir quanto o se alimentar, tá? O nosso sono, ele faz com que a gente produza hormônios tão importantes para a manutenção da nossa saúde física, mental, tá bom? Então, por isso que eu acho tão importante esse tema, porque eu observo muito hoje em dia no consultório que tem pacientes que não conseguem dormir, não conseguem ter esse sono reparador. E com isto prejudica muito a questão também do se alimentar, porque prejudica nas atividades do seu dia, né? O não dormir direito, não ter um sono reparador, que a gente fala que é o sono REM, faz com que a gente não produza hormônios certos, necessários, principalmente a melatonina, né? Isso faz com que essa melatonina não seja produzida devido também a algumas atividades erradas, alguns hábitos ruins que temos durante o nosso dia, tá bom? Então eu vou começar falando sobre a importância de ter horários certos, também ter uma rotina certa, hábitos, né, diários para dormir e para despertar, tá? Não só pensando em tempo de sono, mas pensando também em ter um reloginho certo, né? Que aí que envolve o ciclo circadiano, um reloginho certo, né? Uma rotina de ir para a cama, né? E até mesmo de despertar para fazer as outras atividades, para desempenhar os nossos compromissos mesmo, tá? Então, tem toda uma estratégia de comportamento que eu queria passar para vocês, tá bom? Bom, primeiro, vamos pensar lá quando a gente desperta, tá? Então, quando a gente desperta, a gente precisa de um hormônio chamado cortisol. A gente fala muito do cortisol, que é um hormônio às vezes taxado como ruim, né? Mas ele não é um hormônio ruim se ele for produzido de maneira correta. Ele só é um hormônio causador de estresse, né? Quando a gente produz em grande quantidade, geralmente por isso mesmo, né? Por estar estressada, por estar ansiosa, por não ter dormido também na quantidade certa de, de horas de sono, né? E até mesmo de não ter um sono reparador, de ficar despertando durante a madrugada inteira, tá? Isso faz com que o cortisol aumente demais. A quantidade correta, que seria uma produção boa para o nosso organismo, seria aquela que faz com que a gente desperte de maneira saudável, tá? Que é algo comum, algo natural. Então, ele é produzido através da luminosidade, principalmente do sol. Então, a gente fala que nosso ciclo circadiano inicia ao despertar, em contato com a luz. Muitas pessoas têm a facilidade, né,
Infelizmente, não é a maioria, né, que tem essa disponibilidade de acordar e já olhar para o sol, né, e ter contato com a natureza, né, fazer uma atividade matinal, isso seria perfeito, gente, maravilhoso, tá? Porque aí o cortisol, ele é liberado de maneira satisfatória, tá? E com a atividade física também logo pela manhã, uma atividade que não seja nem tão intensa, uma atividade como uma caminhada, até mesmo um alongamento, seria interessante também com esse contato com o sol, né, que libera o cortisol e também libera alguns neurotransmissores, né, como a serotonina e a dopamina, que vai fazer com que a gente fique muito bem ao longo do dia e que seja transformado de maneira natural em melatonina à noite, através do escurecimento, através de um ambiente escuro, por causa que a melatonina ela é fabricada, ela é produzida apenas no escuro. Então, por isso que a gente fala que é tão importante ter um ambiente mais escurinho, com menos luzes possíveis, luzes claras, mas sim luzes mais avermelhadas, tá, gente? Para ir promovendo essa fabricação de melatonina ao longo da noite, tá? Para que tenha pico certo durante a noite para a madrugada, que vai fazer com que você tenha um sono restaurador, tá? Então, por isso que a gente fala de horários, né? Para dormir, para acordar. Falamos que seria um horário muito bom de sono de 7 a 9 horas. Eu sei que 9 horas é para poucos, né? Nem sempre conseguimos isso, talvez que seja em um final de semana, né? E olha lá. Mas a gente conseguisse tá colocando pelo menos 7 horas por noite, seria maravilhoso. E é claro, 7 horas não adianta também ficar com um sono ruim, somente na cama durante 7 horas, despertando toda hora. Seriam 7 horas de sono de verdade, tá? De você deitar, repousar, ter um sono profundo e acordar bem com energia através do cortisol também, tá bom? Bom, então tem algumas estratégias para tudo isso, né? Para a gente ficar com um ciclo circadiano muito ajustado, tá? Então a gente fala da questão do acordar com luminosidade para fornecer o cortisol, né? Tentar se colocar em contato com luz claras, como eu disse, se puder ficar em contato com o sol, melhor fazendo uma atividade, tá? Que libera alguns neurotransmissores. Mas caso a pessoa não consiga fazer isso em um ambiente aberto, né, em contato com a natureza, que muitos não conseguem, mas que abram as janelas, né, tenham contato com a luminosidade do sol, e mesmo que o dia esteja nublado, coloque luzes na casa, ligue as lâmpadas, né, enxergue a claridade, tá bom? Para estimular este hormônio, tá? Que é tão importante para despertar. Bom, depois disso, tem pessoas que relatam assim para mim, né? Eu tenho pacientes que têm muito problema de sair da cama, né? Então, como a atividade física é tão importante, o movimento do nosso corpo é tão importante para liberar esses neurotransmissores que liberam e que fazem com que a gente tenha um bem-estar, né? Que a gente consiga ter mais energia, que é a serotonina, a dopamina, eu digo que tente se alongar na cama, então, né? Faça alguma atividade na cama, faça alguns exercícios, né? De alongamento, se movimente de alguma forma, tá? Para liberar esses hormônios, esses neurotransmissores, perdão. Depois, tem horários certos também, tá? Horários certos de refeições, porque a gente tem dentro deste ciclo, né, algo como se fosse um reloginho, né, biológico,
que quando é desajustado, quando é bagunçado, atrapalha todo o nosso metabolismo, atrapalha também essa liberação de hormônios também, fora que também atrapalha a nossa digestão, tá? Principalmente a nossa digestão noturna, em refeições com quantidades muito grandes de alimento, muito volumosas, e até mesmo com relação à qualidade desse alimento noturno, tá bom? Porque a gente sabe também que durante a madrugada, a gente ocupar muito espaço do nosso organismo em até ficar digerindo esses alimentos, a gente não consegue reparar as nossas células, a gente não consegue regenerar nossas células, porque ela vai estar ocupada demais para digerir esses alimentos todos, tá bom? Então eu digo assim, tente observar, né? Tente observar o que você come, o horário que você come. Eu digo que é importante pelo menos 2 horas antes, no mínimo, ao se deitar, né? Não comer mais nada e ter essa refeição mais leve nesse horário, tá? Fora os horários também certos, tentar não bagunçar na sua rotina alimentar, fazendo refeições cada hora num horário, porque isso também é muito ruim, tá? Para o nosso reloginho biológico, tá bom? Prejudica demais. Bom, além das refeições em horários corretos, que é tão importante, além da claridade matinal, né, do sol, das luzes, né, mais claras, da atividade física, né, que estimula a liberação também de neurotransmissores, né, que provoca também um sinal de energia, de disposição, né, de alegria. Também tem a questão da higiene do sono, né, como eu disse, o horário de se deitar, né, tem toda uma preparação que seria importante, que são estratégias para você dormir melhor, tá bom? Que eu coloquei lá no Instagram, depois quem tiver o Instagram, né, dá uma olhadinha lá para vocês observarem assim mais detalhadamente, tá bom? Então eu vou falar de alguns, tá? Vou começar a falar sobre a rotina durante o dia, tá bom? O que seria interessante? Não consumir bebidas estimulantes. Quando eu falo estimulante, seria o café, que é a cafeína, até mesmo o chá verde, né? O guaraná, né? Muitos tomam também, até mesmo para fornecer energia, mas o que acontece prejudica muito, dependendo do horário, né? Tem pessoas que são bem sensíveis também à cafeína, tá? E às vezes, passando das 4 horas da tarde, já prejudica esse sono. Às vezes você pensa, tá cedo ainda, só se eu tomar à noite que vai prejudicar, mas não. Acredito que após as 4 horas, a maioria das pessoas tem uma sensibilidade e aí acabam estragando esse sono reparador, tá bom? Porque prejudica na liberação também da melatonina, tá? Também bebidas alcoólicas à noite, tá? Às vezes a gente pensa que dá um sinal de relaxamento, uma sensação gostosa, daquele soninho, né? Através de uma taça de vinho, ou até mesmo alguns gostam de tomar uma cervejinha em dias mais quentes também. Às vezes pensam, apenas um copo, mas esse álcool vai prejudicar também na fabricação de melatonina, tá? E aí você não pode ter até mesmo um sono logo de início, mas depois o despertar durante a madrugada, tá? Por causa que a melatonina não está sendo liberada de maneira correta, porque o álcool está impedindo, tá bom? Então se torna prejudicada essa fabricação pelo álcool. Também eu falo que seria importante estar colocando até mesmo no lugar do álcool para aquelas pessoas que gostam muito da bebida alcoólica. Eu sei que é uma diferença enorme de bebida, mas é uma questão de hábito, né? Porque a gente sabe que é 1000 vezes melhor ter um sono reparador do que trocar, né? Esse sono reparador por uma bebida alcoólica, porque a gente sabe que quando o nosso sono não é restaurador, o nosso dia fica péssimo, a gente não tem sequer energia para desempenhar nossas funções, né, diárias, a gente não tem uma mente focada, né,
a gente não consegue mesmo trabalhar de maneira boa, né, de maneira eficaz. Então, tem alguns chás que são bem tranquilizadores, né, que promovem, assim, um sinal de relaxamento e também são anti-inflamatórios, tá? Eu digo que seria bom estar colocando um tempinho antes de se deitar, logo após o jantar, tá? Para estar tomando, porque também se você tomar muito líquido, você acaba despertando para ir ao banheiro, né, para urinar, porque você vai querer, né, eliminar esse líquido e aí vai despertar, porque estando apertado a gente não consegue dormir, né? E isso prejudica o nosso sono, né? E tem pessoas que relatam que vão ao banheiro e depois demoram muito tempo para pegar no sono novamente, tá? Então, eu sei que é tão importante hidratar e tomar esses chás, mas tentar colocar em mente que à noite não deve consumir em grande quantidade o líquido, tá bom? Bom, esse chá seria interessante estar colocando, por exemplo, uma passiflora, camomila, erva doce, folhas de maracujá, tá? São chás relaxantes, a melissa, o chá de mulungu, tá bom? Então, algumas dicas de chás legais para estar consumindo para promoção do sono, tá? Bom, à tarde, em questão de alimentos, seria interessante estar colocando fonte de triptofano, porque esse nutriente ele vai ajudar muito na melhora desse sono, na melhora da produção da melatonina, tá bom? Então, a gente poderia estar colocando fontes de carboidratos que contêm esse triptofano, fonte de vitaminas e minerais que contêm também esse triptofano, tá? E até mesmo de proteínas que contêm esse triptofano. Então, por exemplo, os ovos contêm triptofano, a banana contém triptofano, a aveia contém esse triptofano e o próprio cacau. Mas seria assim, o cacau que eu falo seria em forma até mesmo de chocolate em pó, caso vocês queiram utilizar, e se for um chocolate acima de 70%, tá bom? Que seria interessante. Então, seria um lanchinho da tarde bem legal para estar incluindo, né? Que tem praticamente todos os nutrientes e você consegue estar introduzindo, né, até mesmo triptofano nesta refeição, tá bom? Bom, também seria interessante a gente estar colocando o magnésio. O magnésio a gente pode estar colocando para tarde, para noite, alguns alimentos fonte, né? O magnésio também a gente encontra no cacau, né? A gente encontra nas castanhas, a gente encontra também nos vegetais verdes escuros, que a gente pode estar colocando no próprio jantar, né? Essas folhas também. Então, a gente pode estar estimulando também, através do magnésio, essa melatonina, porque o magnésio dá um efeito tranquilizador, efeito relaxante, tá bom? Bom, a gente também pode estar colocando alimentos com fitomelatoninas, tá? Que vai também estimular essa melatonina, aumentar essa produção, que a gente pode estar colocando à noite, que a gente pode estar introduzindo o morango, o kiwi, o tomate. Então, são frutos que a gente pode estar colocando no jantar, né? Facilmente, né? Durante a refeição ou após, como se fosse uma sobremesa, tá bom? Logo após o jantar. Além desses alimentos e também bebidas, como eu disse, né? Como os chás, também tem algumas formas também de preparar o ambiente, algumas estratégias comportamentais, tá, gente? Então, eu falei de horário para se deitar, eu falei também da quantidade desse alimento da noite, do seu jantar, o tempo antes também, né, de ingerir esses alimentos antes de dormir, para não prejudicar na digestão.
Também seria uma preparação muito boa manter a sua casa com luzes mais vermelhas, que mantém um ambiente mais escuro, não tão claro, para estimulação da produção da melatonina, porque lembra que eu falei que a melatonina só é produzida durante, né, o ambiente escuro, né? Quando o ambiente estiver escuro, a produção será menor, tá bom? Então, não se expor à claridade. Uma dica que eu dou também seria um abajur, né, no seu quarto, com uma luz vermelha. Essa luz vermelha vai ajudar a manter esse ambiente mais escurinho, né? Porque não vai ter muita claridade, ainda mais um abajur que é pequenininho, né? Por que também é importante ter essa luminosidade? Porque você pode fazer algumas atividades também para relaxar, né? Como a meditação, como o próprio yoga, que mexe muito com a mente, com o corpo, a própria respiração abdominal, diafragmática, tá? Que causa uma sensação de alívio, de paz, de tranquilidade. Também as orações, né? Que eu acho que é fundamental também para promover também essa sensação de paz, né? De bem-estar, né, de fé, de gratidão. Então, até mesmo com leituras, que pode ser da Bíblia, da Sagrada Escritura, que pode ser uma leitura mais relaxante também de algum livro que vocês gostem muito. Evitar ficar expostos à claridade, né, dessas telas, como celular, como notebook, que muitos trabalham muito até tarde da noite, isso atrapalha muito o sono também, e expostos também à televisão. Então, quando eu falo de celular, quando eu falo de notebook, eu falo não só da questão da luminosidade, mas a questão da preocupação que causa também a ansiedade, o estresse, de pensar que tem que fazer muita coisa e ficar expostos também a documentários, a notícias ruins, até mesmo na televisão, né, assistindo algumas séries bem assim, que causam uma sensação de angústia, né, por ser algum drama, até mesmo alguns filmes que geram muito um impacto, assim, de mal-estar, né, por causa daquela ação toda que está acontecendo durante aquela série, de ansiedade do que vai acontecer. Então, este sentimento não é muito bom, porque vai fazer com que você acorde no meio da noite, com aquela sensação, né, de medo, aquela sensação de ação. Então, é um estimulante também para nossa mente, né? Não só a claridade, que vai fazer com que a melatonina não seja produzida de maneira correta, mas também esses picos também, né, que pode liberar até mesmo o cortisol, que é um hormônio que a gente fala do estresse, mas assim, ele é necessário, como eu disse para vocês, para a gente despertar, mas quando ele é estimulado de maneira errada, né, numa quantidade grande, muitos que vão dormir estressados por causa do trabalho, por causa até mesmo de algum filme ruim que assistiu no meio da noite, que pode estimular esse cortisol e dar um efeito ruim, que a gente fala que é o hormônio do estresse, né? E aí, produzido em quantidades erradas, né, promove isso, né, faz com que nosso sono seja prejudicado, tá bom? Então, por isso que a gente fala também durante o dia, né, tentar manter um relaxamento também, com a prática de atividade física, né, para liberar neurotransmissores também para isso, para que nosso cortisol não seja estimulado de maneira errada, tá bom? E até mesmo que promova uma sensação de relaxamento, um efeito contrário, tá? Com essas práticas de atividades. Bom, também a gente diz que não durma brigado com ninguém. Evite discussões durante a noite, porque o único prejudicado é você, infelizmente. Às vezes a gente quer falar de todo jeito, a gente quer justificativas, né, pela pessoa fazer tais coisas que a gente não gostou. A gente precisa, né, tá esclarecendo muitas coisas naquele dia, porque senão a gente não vai conseguir dormir direito. Mas eu digo que às vezes é até pior,
porque às vezes a gente está tão cansado também, a gente acaba fazendo coisas erradas, falando coisas erradas, e a pessoa também está cansada, está estressada, e aí vai gerar um transtorno maior e você não vai conseguir dormir mesmo, tá? Então tente mentir para sua mente, tá tudo bem, amanhã eu converso. Eu vou fazer a minha prática de atividade de relaxamento, como eu disse, e tá tudo bem. Uma dica boa também é tentar mostrar para o seu cérebro que tá tudo em paz, que você está feliz. Algumas pessoas falam que seria interessante estar colocando, né, filmes de comédia para que a gente consiga sorrir, para a gente consiga rir, né? E aí nosso cérebro vai entender que está tudo bem, que você está feliz e que você pode dormir em paz. É uma dica boa, muito boa mesmo, tá? Então vamos tentar fazer isso porque nós merecemos, né? Então deixar a discussão para o dia seguinte e aí até mesmo no dia seguinte não se torne nem mais discussão, porque você está tão em paz que você consegue conversar de maneira mais certa, de maneira melhor, né? Mais feliz e mais tranquila também, tá bom? Porque dormiu bem, tá descansada e aí você acaba deixando pra lá também. Por muitas vezes você fala, nossa, tava tão estressada que não vale a pena, né? E você pode relevar muitas coisas também, tá bom? Bom, além disso, né, é tentar desligar o Wi-Fi, gente. Desliga o Wi-Fi do celular, porque por muitas vezes fica aqueles avisinhos, né, chatos também, do sonzinho chato, que faz com que você desperte toda hora, né, fique preocupado. Ah, será que alguém mandou mensagem? Uma paciente minha disse, eu não desligo o Wi-Fi porque eu fico preocupada, porque minha filha não mora comigo, eu tenho meus pais que já têm idade, se eles precisarem falar comigo. Aí eu disse assim para ela, né, no caso, eu falei para ela, mas se for urgente, eu tenho quase certeza que eles vão ligar para você, porque eles vão pensar, talvez ela não acorde, né, com o barulhinho do Wi-Fi, mas acorde com o barulho do telefone, né, com a chamada. Então, é isso que eu penso, tá? Não deixe o Wi-Fi ligado, desligue, tá? E eu tenho certeza, se alguém precisar falar com você, porque eu mesma, né, eu penso, se eu preciso falar urgentemente com alguém, eu vou ligar para essa pessoa me atender rápido. E eu acho que essa é a verdade, tá? Bom, muitas pessoas também não se desligam muito do trabalho, né? Não se desligam dos compromissos diários, então elas vão dormir muito preocupadas com aquilo que elas têm que fazer no dia seguinte. Mas eu falo por experiência própria, gente. Se organizem, deixem tudo registrado, mesmo que vocês não tenham uma agenda digital, que é muito legal também estar trabalhando com agenda digital, tenham uma agenda com um papel mesmo, assim, né? Que vocês anotem, que vocês escrevam e coloquem tudo aquilo que vocês precisam fazer no dia seguinte. Vocês deixem bem certo, né? O que é importante estar fazendo em cada horário também, né? Que isso serve até de um próximo assunto também, que é uma estratégia comportamental de organização e disciplina, que mantém vocês mais focados, mais disciplinados e até mais tranquilos, porque eu digo isso por mim, tá? A partir do momento que eu comecei a fazer isso na minha vida, muita coisa mudou, porque eu comecei a ficar mais tranquila, porque antes eu era tão desorganizada com as minhas coisas que eu ia dormir e acordava ansiosa, estressada, porque eu acordava perdida já, tipo assim, nossa, o que eu tenho que fazer? Vou começar por onde? Como, né? E às vezes eu tinha alguns compromissos que eram importantes, eu não sabia o que priorizar, o que eu tinha que fazer primeiro. E aí, às vezes eu chegava no final do dia, prestes a dormir, e falava assim, putz, eu não fiz nada do que eu deveria fazer. Porque estava tudo bagunçado, não tinha uma ordem na minha cabeça, na minha mente. E isso gera um transtorno, porque você não consegue dormir direito, você acorda mal, tá? E aí bagunça também o seu sono do dia seguinte. E assim vai caminhando, caminhando, caminhando. E vai prejudicando cada vez mais também e vai gerando outros conflitos internos, tá? Então, assim, tenham em mente em escrever, tá? Em colocar tudo certinho o que vocês têm que fazer no dia seguinte, para vocês falarem para o cérebro de vocês: vou dormir
realizei o que eu tinha que realizar, fiz um checklist de tudo aquilo que eu já fiz. Amanhã eu recomeço e tá tudo certo, já anotado. Eu sei por onde estar começando. Tá bom, gente? Bom, então era isso que eu queria falar. Eu acho que meu vídeo ele tá encerrando aqui no meu celular, tá dando um probleminha. Eu vou terminar por aqui, tá bom? E eu quero voltar outro dia falando sobre outros assuntos, de outras estratégias comportamentais, tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo para vocês.